Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do ESG, né, do projeto Sentir, Evoluir, Conhecer, Sentir, Conhecer, Evoluir. E hoje é a Edna que vai estar nos ajudando a entender o perdão. E para que a gente inicie, então, a reunião, a Edna vai compartilhar a tela. Vai? Ou quer que eu compartilhe? Por enquanto tá tranquila a internet por aqui. Então, Espero que compartilha a tela. Aí a Luciana vai ler. chegou. Chegou. A Luciana vai ler a página inicial e a Isabel, então, vai fazer a nossa oração. Pode colocar. Começa agora, Miriam? Pode, vai depender da Edna para colocar o É. slide. Tá aí, não tá? Tá Chegou aí? bem-vindos ainda. Tá bem-vindos ainda. Já mudei já. Aqui ainda não chegou, não. Tá no bem-vindos com a Beleza. florzinha no meio. Já troquei, já. Será que ele vai ficar lerdando, gente? É melhor a Então, Miriam, então, compartilhar. é a internet, né? Já troquei, já. Eu devia ter deixado aqui, gente. Nada ainda? Não, Não. peraí. Ai, não, Jesus amado. Tô pegando o seu estudo de amanhã, peraí. Mas ela tem que descompartilhar aí, ó, para você poder compartilhar, né? É, mas eu nem abri ainda. Devia ter Hum. aberto. Hum, O que é que eu faço Aqui agora? não, Peraí. peraí, gente. Por que que não chega? Eu tô no cabo, hein? A flor tá começando a rodar agora pra gente aqui. Tá começando a Isso. rodar. Começando a rodar agora, a florzinha. Agora Assim veio. não. É. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos ler primeiro a entrada, né, de hoje. O livro Espírito e Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Linguagem do perdão. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em peça de estatutária valiosa. A lama suporta o fogo e perdoa o oleiro, convertendo-se em vaso precioso. A fonte desrespeitada perdoa quem lhe revolve o lodo, oferecendo água cristalina depois. Tem que mudar, né? Ele não tá ainda. Eu já troquei já faz tempo. Ela tá muito lento. Então, quer Então, dizer, descompartilha para eu compartilhar. compartilha melhor. Porque tá levando muito Ó, tempo para chegar pra gente. parei, Miriam. Começa de novo? É. Pronto, vocês estão vendo, né? Não, agora sim. Começa do zero ou vai da onde parou? É, pode começar. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Então, o livro é Espírito e Vida, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Linguagem do perdão. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em peça de estatutária valiosa. A lama suporta o fogo e perdoa o oleiro, convertendo-se em vaso precioso. A fonte desrespeitada perdoa quem lhe revolve o lodo, oferecendo água cristalina depois. O grão de trigo esmagado perdoa o agricultor que o atira ao solo,
multiplicando-se em muitos grãos que enriquecem a mesa. O ferro deixa-se dobrar sob altas temperaturas e perdoa os que modelam, construindo segurança e conforto. A natureza tudo perdoa, transformando o mal aparente em bem real. A peça apodrecida sobre o solo é absorvida e renasce em nova forma, vitalizando plantas e animais como mensagem de perdão da terra. Tudo ama, tudo perdoa. Perdoa a mão que te ultraja, a boca que maldizente que te calunia, o olhar invigilante que te magoa, o espírito que a enfermidade vergasta e que te persegue. Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. No laboratório somático, que serve de veículo temporário ao espírito, o amor de Deus vibra em perdão e harmonia, como mensagem atuante e vigorosa, produzindo oportunidades e realizando tarefas. Aprende assim a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. E, se necessário, voltares ao ofensor e dele novamente sofreres ultraje. Recorda que o mestre preconizou o perdão indistinto e incondicional, tantas vezes quanto fossem as ofensas. Persevera no trabalho com que a vida te honra, a reencarnação perdoando sempre e sem cessar, e despertarás um dia, depois de toda a dor e toda a sombra, além da matéria, libertado das ofensas e da morte, no abençoado reino do nosso Mestre, perdoado e feliz. Espírito de vida, Joana de Ângeles de Valdo. Então, vamos agora, nesse momento, fecharmos os nossos olhos. Vamos pedir ao nosso Pai querido e amado para que Ele esteja presente nesse momento de estudo. Vamos pedir ao Senhor Jesus, nosso irmão e mestre querido, a sua presença. Então, vamos iniciar nesse momento pedindo a presença e a proteção dele, para que ele possa nos fortalecer na fé e no amor, para que possamos, Senhor, compreender e praticar os teus ensinamentos. Que os bons espíritos nos envolvam em luz, purifiquem nossas intenções e inspirem nossas reflexões. Ajuda-nos a ser instrumento de paz e amor, a compreender os desafios como oportunidades de aprendizado e a ver o lado bom em cada situação que será estudada por nós aqui, Senhor. Confiando sempre na tua bondade. E a nossa sintonia com as forças do bem nos ilumine e nos conduza a um dia mais harmonioso. Fique em nossa companhia, é o que nós lhe pedimos, bondoso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, então, Luciana, obrigada, Isabel. Então, como eu disse, hoje o estudo está sob a responsabilidade da Edna. E, Jorge, eu estou atrás do PowerPoint, então eu fico bem no escuro aqui, tá? Então, qualquer coisa aí você vai. Posso Pode botar, deixar. Edna? Pode sim. Isso aí é uma meditaçãozinha que eu trouxe da Maria Teresa, da Ana Teresa Camasmi. É uma mentalização, não é nem para dar uma relaxada, é uma mentalização. Vamos lá, pode pôr, amiga. Ai, desculpa, Edna, eu vou ter que tirar. Peraí, eu Ah, não o áudio. botei áudio. Ai, que coisa. Tá ótimo, hein? Peraí. Gente, que horror que hoje nós estamos. Calma. Vai falando aí que eu vou. Tive que voltar tudo, gente, desculpa. Vai Ah, sem falando. problema.
Então, vamos falando alguma coisa, né? Eu não tenho acompanhado os estudos junto com vocês, é um horário que eu estou trabalhando, mas eu tenho assistido os vídeos depois, que tem sido gravado e colocado, e eu hoje cheguei um pouquinho para ajudar nessa reflexão, falando do perdão. É um capítulo que é curto, é bem objetivo, mas aí eu fui atrás de umas outras falas e fui tentando acrescentar umas colocações para mexer mesmo com a gente, né? A ideia não é, como eu vou dizer, não é tentar esgotar tudo que estava ali dentro do livro, ele vai dando margem até para a gente ir procurando mais coisas, né? Outras colocações. Eu trouxe também um livro ou outro que eu tenho e que me foi muito útil agora nesse trabalho. Eu trouxe para mostrar para vocês. Enfim, eu espero que a gente tenha um momento. A ideia é instigar, né? Porque é uma fala que não está fechada, nunca está fechada. E é um assunto que mexe muito com a gente, né? Eu ouvindo os vídeos que eu coloquei para a gente ver e tudo, vocês vão ver. Então, o objetivo é instigar. Então, a gente consiga, né, que eu consiga chegar nesse objetivo, que é levar para vocês esses minutos de reflexão e que a gente possa, mesmo depois de sair daqui, a gente possa continuar pensando, né, para poder chegar, encontrar o que a gente precisa. Isso. Deixe escorrer essa atenção pelo seu corpo. Aquieta os batimentos do seu coração. Aquieta seus pensamentos um pouco. Respire. É pela respiração que um bebê, quando nasce, toma a vida. E é pela respiração, pela última, que a gente deixa a vida corpórea. E durante o tempo que a gente está encarnado, é um eterno movimento de inspirar e expirar. Morremos todos os dias, todos os segundos, sem nos darmos conta. E a gente agora, se colocando como a rana diante do Senhor, Senhor da vida, na sua excelsa luz. Imagina, gente, que Jesus está chegando nesse auditório. Imagina Jesus chegando aqui diante de você. O que você precisa contar para Ele? Dessas mágoas que você vem guardando, agora você pode derramar. Poder dizer, Senhor, eu venho me derramando tanto, e eu agora, aqui diante de Ti, Mestre amado, quero te dizer, graças a Deus, eu tenho sido o que eu sou, e tudo que eu tenho sido tem valido a pena. E tudo que eu tenho sido é o melhor que eu pude até agora. Mas vem, Senhor, e carimba minha alma com o carimbo do céu. Sacraliza, Senhor, minha alma, para que o meu casamento seja um casamento do alto, para que as minhas palavras sejam palavras do alto, para que a relação com os meus filhos seja algo do alto, para que meu modo de viver seja do alto e tudo mais seja do alto. E até os meus inimigos e tudo aquilo que eu tenho dificuldade de concordar, eu agora digo sim. Sim, eu concordo com o meu destino. E embora eu não me lembre mesmo, eu tenho tanto a ver com Ele. E digo sim à vida e tudo que vem junto com a vida. E agora eu posso dizer,
Obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Obrigado por estar vivo por enquanto. E prometo nesse instante fazer o que de melhor eu puder para que seja uma vida na qual eu possa dizer, no fim dela, valeu a pena. Valeu demais a pena, Senhor. Muito obrigado. E a gente respira, deixa o ar entrar de volta, toma a vida na sua mão. Você agora não tem mais desculpas para ser o mesmo, né? Coloca o ar pela boca, para fora. Inspira. E coloca uma pessoa querida na sua imaginação, quantas você quiser. E agora você vai endereçar para ela essas bênçãos. Dizer muito obrigado por ter você na minha vida. É para você essas bênçãos. Vai colocando o rostinho de cada um na sua frente. Dizendo obrigado. E vai colocando outro. Respira. Agora respira profundo e vai abrindo seus olhos. Então, essa fala macia, né? Mansa, que leva a gente assim a se desprender, esquecer do resto que está em volta, né? Eu demorei muito para conseguir essa mentalização de entrar, porque eu estava encontrando só algumas muito longas, e quando eu deparei com essa, ela fala exatamente das nossas mágoas, né? Do que a gente arrasta de peso nos ombros, dos nossos problemas, enfim, né? Que todos nós temos. E achei que ela era bastante pertinente para a gente abrir agora esse momento, né? Então, hoje a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro, né, do Educação dos Sentimentos. E é nesse capítulo que começa a se falar dos sentimentos, né? Aí o primeiro é o perdão. E falar de perdão é muito fácil, porque a gente tem muita facilidade de perdoar quem está à nossa volta, a gente lida com os nossos erros, né? Vamos dizer assim, também de forma muito fácil, né, gente? Então, falar de perdão é muito fácil, né? E assim a gente segue. Troca aí, Mirinha. Então, o que é perdoar? Vai ter que sair tocando direto, porque eu fiz uns flashzinhos, né? Vamos fazer meio que um brainstorm aí. O que vocês acham? Vamos tentar ser rápidos, porque a gente tem 45 slides pela frente e a gente tem umas paradinhas. Então, para a gente aproveitar, né, vamos tocando. Ó, o que vocês acham? Vamos pensando. Eu pedi para trazer uma folhinha exatamente para que a gente não tiver tempo de ir verbalizando, porque não dá para todo mundo do grupo ir falando em cada paradinha, né? A gente pode ir fazendo umas anotações. Então, de repente, esse é o momento da gente trazer uns tiques, anotar algumas coisas para o raciocínio da gente ir fluindo, né? Então, o que é perdoar? É liberar a mágoa? É esquecer o mal que o outro me causou? É não buscar a vingança? O que mais pode ser, Miriam? Ressignificar um sentimento? Reatar uma relação nos mesmos moldes? Ou fingir que nada aconteceu? O que é que vocês acham? O que é que vocês pescaram daí?
Liberar uma mágoa tem a ver, né? A gente vai ficando até mais leve, né? Para caminhar. Agora, esquecer, a gente esquece? Nem sempre. Nem sempre, né? Às vezes a gente consegue, mas algumas situações a gente consegue esquecer. Agora, A a gente gente consegue perdoar e entender, mas não esquecer. esquecer, é difícil esquecer, né? Mas o perdão não implica esquecimento, é isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente acha que porque não esqueceu, não perdoou. E a fala do desenrolar do capítulo e todo o resto que eu andei lendo tenta exatamente mostrar para a gente que não é por aí, né? Que a gente vai lembrar, vai sim, mas cada vez que a gente lembra, a gente vai sofrer menos, a gente nem vai, tem pessoas que nem vão mais sofrer, né? Que é a ideia de ressignificar o sentimento. Cada vez que você traz isso à tona, que você lembra, você não traz aquela carga de sofrimento, aquela carga de mágoa, porque aquilo a gente já conseguiu deixar para trás, né? A gente não pensa mais na vingança, né? A gente precisa fingir que nada aconteceu. Não dá para fingir que não aconteceu nada, porque a gente fica estremecido, né? Algo dentro da gente grita quando alguém fala com a gente, quando a gente se sente assim magoado. Não dá para fingir que não tem nada em volta acontecendo, né? Então não é fazer de conta, vou deixar isso para lá, vou fingir que nada aconteceu e tudo vai continuar igual. Não vai, na verdade, não funciona desse jeito. Reatar uma relação nos mesmos moldes? Nem sempre, né? Nem Por exemplo, sempre. Às vezes nem é melhor sempre, né? manter distância para não haver novos conflitos, Novos mas não conflitos. obrigatoriamente com dor, não obrigatoriamente com raiva, Ai, simplesmente para evitar novos conflitos. é uma tentativa da gente se preservar, né? É o nosso amor próprio também que começa, né? Que tem que falar, a gente tem que se preservar, né? Podemos trocar, Miriam. Ó, e aí a gente pensa assim, então, mas qual é a origem dessa palavra perdoar? Perdoar vem do latim, perdonare, que é formado com duas partes. O per, que é um prefixo, que dá a ideia de totalidade, de completamente, e o donare, que é um verbo, que dá a ideia de doar, de dar, de entregar. Então, a gente vai ter a ideia de uma entrega completa, ou seja, o perdão não é algo superficial, né? Perdão é algo que vai envolver todo o nosso ser, é algo que vem lá do fundo, vai bater lá no nosso íntimo. E no slide seguinte, eu trouxe uma fala do Dr. Alberto Almeida, de um livrinho muito gostoso, ó, que eu trouxe aqui para a gente ver. Eu gosto muito desse livrinho, O Perdão como Caminho, né? Ele vai falar da origem dessa palavra e depois que ele discorre um pouco, ele diz assim, ó, portanto, perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo do tempo necessário para dissolver um rancor. Mas aí, quanto tempo que a gente leva para dissolver um rancor, né? Dependendo do que for e dependendo do meu temperamento, do seu, do outro, cada um é cada um. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, a intensidade, né, a forma como eu recebo aquilo que eu vejo. E ele, quando ele fala que é uma trajetória de amor, ele fala de uma forma muito bonita, porque é a forma que o sujeito tem de ir transformando toda aquela raiva, aquela mágoa e dissolvendo isso ao longo de uma caminhada que, segundo ele, olha o que ele diz lá embaixo, essa caminhada, né? Ela pode durar, por exemplo, 1 minuto, um dia, olha a gradação, né? Uma semana, um mês, um ano, uma década, uma vida, ou muitas vezes, às vezes a gente arrasta isso, esse ódio, esse rancor por encarnações seguidas, né? E aí depois a gente vê as consequências. A gente vai falar nisso mais adiante. Ou seja, é um processo que a gente precisa desenvolver, desenrolar, né, dentro da gente. Pode tocar, Miriam. E no nosso livrinho, logo. Esse livro é gostosinho de ler, né? Alguém tinha falado isso no início e é mesmo, é muito gostosinho, né?
a gente tem o seguinte: o Nazareno já sabia dos agravantes que os ressentimentos produziam na alma humana, que somente o perdão seria capaz de libertar um indivíduo da escravidão de suas mágoas ou de seus remorsos. Ou seja, Jesus que conhece a fundo os nossos sentimentos, né, que conhece os problemas da humanidade, ele sabia que para desenrolar, que para a gente se soltar de todas esse emaranhado de problemas, de tristeza, de remorso, para ter uma vida mais leve, caminhar, né? Para construir uma caminhada mais feliz, a gente teria que se livrar desses ressentimentos. E ver quantas vezes, para trocar, Miriam, quantas vezes a gente vê as falas de Jesus em torno do perdão, só no Novo Testamento, né? Então, eu trouxe um ou outro só para a gente lembrar, né, da importância que se dá, que Jesus deu, né, que se dá. Nós damos, ultimamente, a gente tem falado muito nisso, em termos de saúde também, né? E como Jesus já sabia disso antecipadamente, como ele pregava isso, né, no meio dos seus discípulos. Então, lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E quando estiverem orando e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas, não perdoará as ofensas de vocês. Então, julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ou seja, algumas passagens dentre as inúmeras, só para evidenciar a importância que Jesus mostrou para a gente em se perdoar. Mas agora vamos falar um pouquinho da gente, né? O que nós temos aí? Pode tocar, Miriam. Quem é? Pode ir anotando aí no papelzinho de vocês para vocês irem pensando, hein? Quem tem dificuldade em reconhecer que está errado? Ah, eu tenho pouco, eu tenho muita. Eu nunca estou errada, não. Eu estou sempre certinha, né? E eu? Quem é que tem dificuldade em pedir perdão? Ó, porque aí já tem dois movimentos, né? O primeiro é de reconhecer. Já é difícil a gente reconhecer, a gente é tão orgulhoso, né? É difícil a gente reconhecer que errou. Imagina a gente ter que chegar e pedir esse perdão por causa dessa falha. Reconhecer a falha, pedir esse perdão, e o que mais? Toca aí, Miriam. É mais fácil perdoar o outro? O que vocês acham? Vamos botando as anotações aí, porque depois. Porque, por exemplo, às vezes a gente está assim, na conversa, né? Não vem muita coisa na cabeça da gente, mas quando a gente para e revê, né, as falas que apareceram, os comentários que a gente fez, muitos questionamentos vêm na cabeça da gente, aí é a hora mesmo da gente no sozinho, né, ir pensando. Por isso a importância da folhinha do lado. Porque, por exemplo, eu entendo esse estudo, né, esse grupo que a gente formou agora para a gente estudar, como se for, é um grande conhece-te a ti mesmo, né? É uma forma da gente ir ajudando, a gente ir se ajudando uns aos outros a perceber as nossas dificuldades, a tentar lidar um pouco com elas, né? Porque às vezes na fala do outro a gente consegue perceber algo que está na gente, não é verdade? Então, por exemplo, essa coisa da folha pode ajudar a gente nas anotações, né? Poxa, dificuldade, eu tenho dificuldade de ver que eu estou errado? Será que eu sou assim? Vamos marcar aqui. Eu tenho dificuldade de pedir perdão? Olha, é mais difícil ainda. Mas então, e quando é com o outro? É mais fácil eu perdoar o outro? Eu aceito quando o outro erra comigo? Como é que eu lido com isso, né? São mais os questionamentos que estão aparecendo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos lá. Continuando ainda dentro do livro, a gente tem. Eu fui tirando umas frases, umas falas que estavam assim
não estão na ordem, elas estão bem soltas, né? Ele diz: podemos estar abertos ou não para a prática do perdão. Então, ele já vem mostrando que é uma prática, é um exercício. A gente tem que se dispor a isso, né? Tipo, eu tenho essa dificuldade que a gente já detectou ali na fala anterior, né, no slide anterior. Então, eu preciso me dispor, eu tenho que me colocar aberto para eu poder aprender a lidar com isso, para eu aprender a perdoar, né? E a gente tem tanta dificuldade, por quê? Por causa da predominância do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? São esses sentimentos mais sombrios, é o nosso lado sombra, né? São as nossas sombras de que a Joana de Ângeles fala tanto. E a gente está muito ainda envolvido nesses sentimentos, no egoísmo e no orgulho. Daí a dificuldade que a gente tem para praticar, para exercitar esse perdão. Ele diz também: ver os outros com o coração e procurar neles sinais de gentileza. Será que eu olho para o outro já com o meu olhar mais brando, né? Eu olho para o outro com o meu coração aberto? Ou será que eu já olho para o outro, as atitudes do outro, eu já vou com o pé atrás, já imaginando, mas fulano é sempre desse jeito, está sempre errando, está sempre fazendo isso, está sempre desse jeito. Será que eu já vou assim? Ou será que eu vou com o meu coração, com a pureza, né? Se entenda que tem que ter um coração puro para poder ver o outro. Como é que será que eu estou agindo em relação ao outro? Retire o perdão do patamar das coisas inacessíveis e muito elevadas. Coloque-o ao seu alcance no dia a dia. Eu não sou espírito de luz, não, né? Essa coisa aí é para espírito de luz. Perdoar é para espírito de luz. Fala, Jesus Miriam. amado, não sei o que aconteceu aqui, peraí. Vai falando aí que eu chego. Perdoar é para espírito de luz. Não é para espírito de luz. Pois se a gente está aqui errando o tempo inteiro, então é para a gente exercitar. Perdoar é para a gente aprender. Porque espírito de luz não precisa mais exercitar, perdoar ninguém, não é verdade? Espírito de luz não precisa mais disso. Eu que preciso, porque estou aí em meio a esses problemas e preciso me desvencilhar deles. Deixa eu ver se eu abro aqui um negócio para ajudar a gente. Espera aí. Onde é que eu tava? Esse? Não, é o anterior, eu acho. É o anterior. É, mas Ele ele está não fechando o anterior. vai. Então, Pulou não ele? pulou, vê só. Eu já só tenho esse depois, vê só. O que está acontecendo, Senhora? Miri, se você quiser me passar para ver se eu compartilho daqui, você me passa aí. Ó, você tá Eu acho. vendo? Ele já está aqui, ó. Ele está pulando. Ele está É, o que eu mandei pulando. para você, ele está aqui. Eita. Pois Bom, é. Eita, perdão difícil. Tá esse difícil, perdão tá perdão, gente. difícil, hein? Peraí, Georgia, Esse porque tá, não perdão sei tá o que está difícil. acontecendo aqui. Quer que eu mande para a Geórgia, Miriam? É, vê se você consegue. Peraí. Porque o PowerPoint está super esquisito, ele está desformatado. Eu vou ter que fechar e abrir ele de novo. Ele está totalmente desformatado. Ai, gente, desculpa. Peraí. Vou mandar para a Geórgia para ver se ela consegue. Oi. Acho que a gente não vai conseguir ver os. Não sei, peraí. Botei no Zap, Geórgia, ver se chegou aí para você. Chegou, tá baixando, tá? Tá tranquilo. Deixa eu ver o que é que eu consigo caminhar aqui. Peraí. Não. É difícil perdoar, é difícil falar dele, né, gente? Estava aqui.
Tava aí, isso. Tá. A gente estava acabando esse. Eu tive que Deixa eu ter abrir e armado fechar aí, tudo de Jota. novo. Tá. Então, a gente estava falando que a gente não pode pensar que o perdão é para espírito de luz, né? Tipo, Uhum. eu tô evoluída para isso, deixa a coisa acontecer, mas deixa assim mesmo. Não, exatamente porque eu tenho que aprender, né? Espírito de luz não precisa mais aprender a perdoar, porque ele se magoa, está aí cuidando da gente, né? Coloque o alcance no dia a dia. É como se fosse uma prática diária. A gente vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo com a gente no nosso dia a dia. E quantas não são as situações em que a gente se envolve, né? E é preciso que a gente recue e reconheça que está errado para que tudo caminhe. Exercitar o perdão várias vezes ao dia com pessoas que não são das nossas relações de amizade. Iniciar em território neutro. O que será que ele quer dizer com isso, hein? Será que as pessoas que estão mais à nossa volta, os nossos mais íntimos, são os que mais nos magoam? A gente sempre acaba por se enrolar mais, por se deixar magoar mais por aqueles que a quem a gente mais ama, né? Vamos dizer assim, mas a gente convive mais com eles, não é? É o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente coloca no outro uma expectativa tão grande e quando ele não corresponde a essa expectativa, a gente se decepciona. Por isso que ele está falando, né? Com pessoas que não são das nossas relações de muita amizade, território neutro. É mais fácil você perdoar o erro de alguém mais distante quando erra com você, do que você perdoar alguém que já é muito íntimo seu, que já é do seu contato, alguém de dentro da sua casa. Vamos pensar a gente dentro de casa, que é o lugar onde a gente é mais testado, né? E poder em ceder e estar sempre pronto, aberto para mudar, para aceitar, né? E aí eu lembrei de um ditado que tem em inglês e que tem também em português, practice leads to perfection, quer dizer, a prática leva à perfeição, de tanto que você repete, você cria o hábito, então você vai melhorando, você vai aperfeiçoando aquilo, essa é a ideia. Aos poucos a gente ia aperfeiçoando e chegando à perfeição, a conseguir, até que vire um hábito na vida da gente, a gente vai conseguir fazer isso. Quando será? Não sei, gente. Não sei se vai ser agora, essa encarnação, se a gente ainda consegue, mas enfim, toda a gente está tentando ler sobre ele e está difícil de desenrolar, a gente está vendo que, né, a gente está tentando, pode trocar. Todos nós erramos, olha lá, todos erram, a gente tem que pensar nisso. E já que todos erram, o que a gente tem aí? Não devemos julgar para não ser julgados. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse para si. Tem que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? Olha aí a fala de Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, falando da mulher adúltera, né? Então, como é que a gente pode? O que Jesus queria fazer com essas falas? Tocar a nossa consciência. Vai, Miriam. Tocar a nossa consciência, para que a gente chegasse a uma conclusão sozinho. A consciência vai gritar: será que eu estou julgando o outro? Será que eu estou certa em fazer esse juízo do outro? Será que eu gostaria que ele fizesse comigo o que eu estou fazendo com ele? Então, a consciência da gente grita, né? A consciência da gente começa a espernear, né? E aí eu trouxe uns vídeos, e agora eu acho legal a gente utilizar. A gente vai ter uma sequência de 3 vídeos, né? São situações diferentes assim, aconteceram, foram motivos diferentes, né? Mas resultaram em morte, foram assassinatos, são vídeos. Posso? E o primeiro, vamos ver o primeiro. Vai fazendo as anotações de vocês, que vocês acharem assim José que chamou a Benedito atenção. Oliveira, conhecido como Zé Bentinho, homem simples, do campo, de pouca instrução, mas que tem muito a ensinar aos cristãos e ao mundo. Um exemplo de ser humano digno de profunda admiração. Seu Zé Bentinho vive em Cunha, no interior de São Paulo. É casado com Iracema há 22 anos. Com ela teve 3 filhas, Betânia, Josele e Juliana. Mas há cerca de 2 anos, a família de Zé Bentinho
ficou incompleta. Era 23 de março de 2011, uma quarta-feira. Seu José Benedito estava no sítio onde morava, esperando chegarem da escola as filhas Josele e Juliana. Mas as horas foram passando, chegou a noite e nada das filhas aparecerem. Ele chamou a polícia, pediu ajuda a amigos e a vizinhos, mas ninguém tinha notícia sobre as meninas. Foram 5 dias de angústia. Depois desse tempo, finalmente a polícia encontrou suas 2 filhas, mas a notícia não era nada boa. Um crime brutal. Josele, na época, com 17 anos, e Juliana, com 15, foram estupradas e mortas. Pra gente foi um choque, foi uma decepção, porque tudo que a gente esperava era encontrar elas vivas. O assassino convivia com Zé Bentinho há mais de um ano. Um foragido da justiça a quem seu Zé estendeu a mão de coração aberto. E a gente tinha muita amizade com a família dele. E em 2009 a gente ficou conhecendo ele, que eles saíram da cadeia, né? E aí eu ajudei ele a vender verdura e tudo. E ele estava lá junto com a gente como se ia ser 1000 maravilhas, mas de repente reverteu a história, né? Alguns meses antes do crime, o assassino, na época com 28 anos, confessou a Zé Bentinho que estava apaixonado por Juliana, a filha caçula do agricultor, na época com 14 anos. Mesmo com a tamanha diferença de idade e conhecendo o passado do pretendente, seu Zé Bentinho não se opôs a uma possível relação entre sua filha e o futuro assassino dela. Se ela quiser, não tem nada a ver, não tem preconceito de raça, de nada. Para mim, o que eu quero é uma honestidade, ser pobre não é defeito. Sem ser correspondido, aquele homem se envolveu com outra mulher, mas não esqueceu Juliana. Seu amor maldito e o ciúme de sua parceira fizeram com que juntos o casal armasse esse assassinato brutal, com a ajuda de outras 2 pessoas, que até hoje são uma incógnita para a polícia. Com certeza, a maior certeza que a gente tem é que ela está junto de Deus, né? Porque Jesus diz assim, o homem é capaz de matar o corpo, mas não é capaz de matar o espírito. Essa vida aqui é passageira, 100 anos que a gente vive aqui, não vive nada. Na verdade, perto da vida eterna. Então, a gente vale a pena viver em Cristo, vale a pena a gente professar a fé. Já se passaram mais de 2 anos, mas Josele e Juliana continuam vivas no coração de seu Zé Bentinho. De forma impressionante, ele não demonstra sofrimento ao tocar no assunto. Pelo contrário, carrega uma certeza inabalável. Se eu encontrar ele hoje, ou qualquer dia que a gente encontrar, a única coisa que eu diria para ele, eu falei, Nanis, retorne à sua vida. Volte, rapaz, a reconhecer que você é um ser humano, um cristão. Retorne enquanto é tempo, enquanto você está aqui. Então, eu perdoei a pessoa dele, que na pessoa dele, se tivesse um pouquinho de Deus, jamais faria aquilo. De coração aberto, não carrega rancor, nem muito menos deseja o mal aos assassinos de suas filhas. Por que a gente dizer não numa hora dessa, né? A gente, numa caminhada de fé, de catequese, ensinando perdão para as crianças, e numa hora dessa a gente dizer não. Então quer dizer que a gente não está sendo um falso profeta, né? Tudo que eu quero é uma salvação, não é uma destruição. Eu não quero que ele se perca. Não é porque aconteceu com minhas filhas que eu vou revindar, vou revolucionar, vou fazer o mal que ele fez. Eu não vou fazer isso. O que eu quero é a salvação dele também. Então é isso aí que é o nosso dever, né? Jamais a gente vai amar como Cristo, que ele deu 100%. Espero que nós deixe 60%. Tá bom, não é mesmo? Passa esse? Passa, esse aí é curtinho, esse e o outro são bem curtinhos, pode passar. Esse. Olhe para mim. Você está perdoado. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim.
mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele, viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tem Pode pessoas que passar. estão inconformadas com a situação normal. Alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo ela. Mas meu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão. Cristão. Parou. Parou, congelou, né? Mas não foi, Congelou. né? Não foi, ó. Não dá para reproduzir. Deixa, a gente já conseguiu já ter uma ideia. Uhum. Eu separei esses vídeos, Aqui tá passando. Quer que eu passe? Aqui tá passando no faltando um meu. pouquinho, mas aí vai parar, vai começar tudo de novo, né? Você que sabe. Não, deixa assim, eu acho que a gente já conseguiu já se situar, o que que eu estou querendo trazer, né? Então, assim, são três vídeos que por si eles falam sozinhos, né? De repente eles já resumiriam a fala do estudo inteiro, porque as três pessoas envolvidas são os três pais, né? Vocês anotaram alguma coisa que chamou a atenção? Que eu falei, de repente, pega a folhinha e anota. Vocês anotaram alguma coisa? O que chamou mais atenção? Alguém quer falar? Esse tipo de perdão, eu acho que é um dos perdões mais difíceis que existe. Porque a gente cria desde bebê e de repente acontece uma tragédia dessa com o marido, com o filho, com mãe, com pai, e a gente é uma dor tão profunda, tão profunda, tão profunda, que a primeira reação que dá é ter revolta, ter raiva, ele não merecia, etc. Mas depois, aí, conforme a gente vai meditando, a gente vai chegando nesse ponto de maturidade. Eu percebo como uma caminhada do perdão aí. Eu não consigo me ver como pessoalmente como perdoando instantaneamente um fato desse, entendeu? É. Pode ser até que se acontecesse eu fizesse, mas eu tenho certeza que meu marido, por exemplo, não faria, Mas entendeu? sabe o que eu acho assim interessante? O primeiro caso, ele perde as duas filhas. E a fala dele, eu não sei quanto tempo faz isso de cada um, né? Porque a Ele é fala, 2001. E aí, quando ele fez o vídeo, tinha passado 2 anos. pois é, a fala dele é uma fala Leve. muito que vem do dentro Ei, mesmo, sabe? A mãe do Alisson, ela já tá assim, eu perdoo, mas ela tá, sabe? Olha para mim, ela ainda traz, ela Ainda perdoa, precisa, né? porque é uma coisa assim, o meu Cristo, a minha religião, né? Mas ela ainda não tá com aquele perdão completo dentro dela, né? E o pai que perde as duas meninas
Você vê, ele falou que tudo bem, que ele dá guarida para alguém que tinha acabado de sair da cadeia, deixa ele namorar a filha, né, se ela aceitasse, e ainda recebe as duas, né? Então, assim, a fala dele, não sei se a fala dele está tão mansa, mas é uma coisa que vem tão de dentro, sabe? Daquele É, que sabe, né? é. Que realmente perdoou, realmente, sabe? Aquele perdão incondicional. É essa a É, diferença que eu é um sinto. perdão do fundo da alma. Do fundo da alma. Sabe aquela coisa do Chico? Eu não tenho que perdoar porque não me magoa mesmo, né? Ninguém me Magoa. ofende. Eu ia Então, falar isso agora, para ele estar num nível, em relação à questão do perdão, ele está no nível do Chico. E sabe? eu acho que se eu acho que eu posso levar ainda, não sei, né? A gente não sabe do dia de amanhã, mas se eu assistir esse vídeo dele daqui até o ano de 2030, eu acho que eu vou ter a mesma reação que eu tive aqui internamente. Entendeu? Assim, não a questão da revolta desmedida, não a questão de querer a vingança, de querer matar o outro, mas essa passividade. Digerir, né? Porque aí eu boto a pergunta até para você que estava vendo o vídeo e balançando a cabeça. Se fosse a sua filha, você reagiria desse jeito? Se Olha fosse a que sua filha, dureza. só tem uma filha. Se fosse a sua filha que tivesse sido assassinada dessa maneira por uma pessoa próxima, Eu não sei qual seria a minha reação. então é o que eu digo, Eu não eu tenho que sei. assistir o vídeo Porque dele até 2030 para ver se até lá para eu consigo poder. entender, entendeu? Mas são assim, Eu eu poderia até puxei. dizer, ó, não quero, não vou matar, não vou me vingar, mas eu quero que ele vá para Marte, só isso. Uma passagem só de ida. Tudo Mas bem, então, entendeu? isso é conquista dele. Não É falou que é um conquista dele, processo? mas assim, É mas um eu digo assim, processo, né? a Ele já maneira como venceu ele esse fala processo. parece que ele não está aqui, que ele não vive no planeta Terra, como se ele estivesse em contato com a Mas, filha dele do outro mas lado da é vida, essa coisa entendeu? dele mostra assim uma pureza, né, Uma de pureza. espírito, de É. colocação, que Gente, o Alvin está com a sinceramente mão não tem não. levantada, tá? A gente É está porque tá se ele falando, sabe, mas né? Essa diferença entre eu sei, né? Ou eu acho, né? Eu E tenho. eu Ele tem vivo isso, eu vivo certeza. assim. Ele tem certeza. Bem, Deixa eu, eu ouvir eu, falar, ó. Bebel, Quem está falando? Eu não estou vendo. É o Alvin Alvin está que com a mão tá. Bebel, levantada, depois a Bebel quer falar. vou lhe Fala, Alvin. falar, então, os dois vídeos são muito chocantes, por ser assim, ainda mais o primeiro. Ele perdeu a filha no assassinato Foram no, duas filhas, tá, Alvin? Não foi uma só, não. no, Duas. dos São Duas. duas. duas filhas no assassinato. E, imagina se fosse eu, a Thaísa, a filha da Georgia, o filho da Bia e da Márcia. Eu me botei no lugar dele, porque imagina se a gente morre, então se fica o- vocês e minha mãe, vocês e eu sofrer por resto da vida. Então, a festa de uma gente querida e amada. Eu me, eu me botei no lugar deles. A Essa gente vez, se choca, né, Alvin? A gente se exatamente, choca e a gente fica. Eu escolhi exa- esses assim que estão bem antigos, né? Que é para não ficar nessa coisa que está muito na mídia agora e tudo mais. Esse desse rapaz aí nem tanto, porque foi uma criança ali no sul, faz uns 2, 3 anos, né? Mas você vê que eles conseguem dar um passo, né? O primeiro ele já está como é que a gente vai dizer? Ele já está anos-luz longe da gente, pelo menos de mim, Eu né? estou muito. Honestamente, Ele é não sei. católico, pelo que ele falou, né? É, Pela a você vê que maneira ele dele fala falar. da catequese, que ele Catequese, ensina ele o é perdão católico, para mas as ele crianças, bota como é que muito o ele vai. espírita no chinelo.
Muito espírita no chinelo. Não é? Fica na solinha do pé Então, dele. Ô, a gente, minha se a Bebel ideia. ainda tem que falar, nós temos que ser mais rápidas, né? Porque senão já são Então, 8 vamos ver a horas. Bebel, que aí eu fecho essa fala aqui para a gente seguir. Fala, Bebel aqui, Belzinha. mediante o primeiro vídeo, e acredito que os três, né, iria emocionar a todos nós como me emocionou, mas com o comentário de todos vocês, eu já fui mais além. Eu fui no sentido de que ele, né, mesmo ele sendo, pelo que também concordo com Georgia, que ele tem todos os dons de ser da católica, né? Mas eu acho que ele é um grande espírita, né? Um grande espírito, porque a forma que ele recebeu aquela pessoa, né? Depois que normalmente a gente aponta o dedo, né? Assim, e de tudo que ele vivenciou ainda depois, ainda no final, quando ele fala, né? Se ele vier, ele está pronto a perdoar novamente. É uma lição de vida que a gente tem que estar, como a Georgia falou, revendo e vendo todos os dias para a gente aprender e praticar, né, gente? É É isso o aí. processo nosso de aprendizado, né? É o nosso processo de aprendizado. Então, a ideia dos vídeos era trazer esse chacoalhar mesmo dentro da gente, tipo, o que eu tenho construído dentro de mim? Que passinho que eu já dei, né, em relação a essas atitudes? Será que eu já não teria a raiva e o ódio? Será que eu? Será que eu? Esse será são coisas que a gente, honestamente, eu não sei qual seria a minha reação diante de fatos até menores que isso, né? Então, a gente está tocando em situações bastante delicadas, mas cujo objetivo era dar uma chacoalhada realmente e botar a gente para pensar. Você vê, a gente, enquanto espírita, que fica aqui, estuda isso, estuda aquilo, e lê sobre isso, e tenta alguma coisa, e tenta mais. Será que a gente está pertinho desse Senhor, essa pureza toda que ele coloca ali de alma, né? Onde é que a gente está? Vamos seguir, Miriam, que vem mais coisa para pensar aí, né? Depois eu vou lá e boto os vídeos separadinhos que eu tenho, vocês podem ver devagarzinho, dá para raciocinar mais, tá bom? Era E isso aí que a eu ia gente, pedir, Edna, eu para tenho, eu você boto para botar vocês depois no depois. grupo. É. Ó, eu tenho um material aqui que depois eu vou botar separadinho, a gente pode ver separado de novo, tá bom? Quando devemos orar? Perdoar. Olha essa fala. Reconciliai-vos, que a gente conhece, né? O mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 10. Essa fala, essa passagem, o Alberto Almeida, por favor, Miriam, troca, vai desenvolver no livro que eu citei antes. Ele diz que tem dois movimentos. O primeiro movimento, pode ir clicando, Miriam. O primeiro movimento é o reconciliai-vos, e olha, o mais depressa possível com o vosso adversário. E aí ele diz que esse vos é o primeiro movimento que a gente faz, por quê? Ele está quebrando todo, faltou um pedaço dele. É o primeiro movimento que a gente faz. Por quê? Porque é você sair de você mesmo e ir até o outro. Então, Jorge, você tem ele aí? Então, só depende de você. É um primeiro movimento que depende de você. Isso está dentro desse livrinho aqui. Ó. A foto que está do lado é a foto do livro. Porque A está foto que está do desformatando lado todo. é esse livro aqui, ó. Ó, gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu vi esses slides não sei quantas vezes, E passei eu com uma amiga minha passei que estava vendo também e não comigo. deu. Você Estava de pode. boa? Você quer, Georgia, botar? Então, ele fala de dois movimentos, né? Georgia? O primeiro. Eu vou botar agora tá aqui. tentando, o dedinho Pode dela, tirar. ó. Ela disse que vai botar, né? O primeiro movimento é o reconciliai-vos, quer dizer, você tem que sair. O primeiro movimento é responsabilidade sua, é sair de você, você sair ao encontro do outro, né? E o segundo movimento é quando ele diz assim, com o vosso adversário. E esse adversário pode ser uma pessoa
ou pode ser algo. Quer dizer, eu preciso do outro para poder efetivar o perdão. Eu me movimento para ele, né? É o primeiro movimento. E do segundo movimento, eu dependo dele. Esse adversário pode ser uma pessoa. Eu preciso do outro para efetivar o perdão. Ou pode ser algo, né? Pode ser como se eu falasse do meu emprego. Eu estou muito insatisfeita, preciso resolver o meu problema com o emprego. É algo. Eu preciso resolver o meu problema em relação a esse lugar onde eu moro, que eu não estou satisfeita aqui. Aquilo vai me torturando, me torturando. Então, eu preciso me reconciliar, me entender com esta situação. Eu saio de mim, eu preciso dar esse passo. E o segundo passo, o segundo movimento, se é em relação a uma pessoa, realmente eu preciso do outro para que isso se efetive. Mas se eu já dei o primeiro passo, eu já posso, como é que eu vou dizer? Eu já estou cuidando, né, da minha raiva, do meu ódio, quer dizer, dessa mágoa que está dentro de mim, né? Então, se eu me sinto culpado por alguma coisa, eu vou cuidando dessa minha culpa, né? Então, é uma forma, eu preciso dar esse primeiro passo para que eu consiga me livrar desse peso, dessa coisa. Às vezes, se for algo que está incomodando, que me faz mal, o lugar onde eu estou vivendo, o emprego, às vezes a gente está ali martirizado numa coisa, fazendo, não consegue se encontrar e vai engolindo os sapos, e vai engolindo os sapos, e aquilo vai deixando a gente cada dia mais sufocado, né? Vamos lá, e a gente precisa resolver. A ideia de que a gente precisa resolver enquanto está a caminho. Pode trocar. Quem está aí, Jorge? Troca, por favor. Assim procedendo, isso é o Alberto Almeida comentando nesse livro aqui, tá? Ainda estou nesse. Assim procedendo, futuramente não será necessária a presença do juiz. Quem é o juiz? Sua consciência não vai te cobrar. Por quê? Porque você foi honesto com você mesmo. Nem do oficial de justiça, que são os bons espíritos que nos levam, que nos aconselham, que estão nos intuindo, que estão ali vibrando por nós. Muito menos, tampouco da prisão, que seria uma nova encarnação para a gente consertar essa coisa toda que a gente não consegue desenrolar nesse momento, né? Para a solução das contendas que ficaram pelo caminho. Porque a gente vai caminhando e não resolve as coisas que a gente precisa. A gente não se libera desses problemas, dessas prisões. Então, a gente vai ficar indefinidamente carregando isso, empurrando até quando para a gente consertar? Se eu tenho problemas, se eu carrego uma culpa, e quantos de nós não carrega, né, por alguma situação que a gente viveu, ou então se alguma coisa que eu vivi com o outro e eu não perdoo o outro por causa disso, a gente vai levar quanto tempo caminhando para poder dissolver isso, né? Vai ficar para qual encarnação? Pode trocar, Jorge. Com que frequência devemos perdoar? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. É uma prática do ser humano. A gente falou lá atrás que não é coisa de espírito. Perdoar não é atitude de espírito de luz. É para nós humanos, entendeu? Não é para espírito elevado. Então, se estamos vivendo aqui na Terra, nessas situações todas, não há limite de número de vezes para perdoar, infinitamente, porque enquanto a gente está caminhando aqui, a gente está propenso aos erros, a gente vai tropeçar, a gente vai ter problemas. Então, é um eterno ir e recuar, reconhecendo a cada momento onde que eu posso consertar, o que eu posso ceder para o outro para eu poder melhorar, para eu me sentir mais leve. Porque a gente sempre vai achar o quê? Que quando eu cedo, que quando eu uso, eu perdoei, é bom para ele. Mas não é bom para ele, é bom para mim. Porque quem se livra do peso sou eu. Se o outro ainda não consegue dialogar comigo, o problema já é para o outro lado, né? É o dele. Mas e eu? Eu é que preciso estar bem comigo mesmo para poder seguir, né? Essa seria assim, nosso primeiro objetivo, estar bem conosco mesmo,
Podemos trocar. Eu acho que uma coisa importante a ressaltar é que enquanto estiver a caminho, é enquanto estiver na mesma vida, da mesma vida corporal, os dois Conseguir, ao né? mesmo tempo, entendeu? Para que isso não se prorrogue Me arraste. para as próximas encarnações, ou por centenas e centenas de anos, como a gente vê aí mediunicamente muitas vezes, né? As falas nas reuniões mediúnicas a gente consegue trazer para o nosso exemplo, né? A reunião mediúnica tem um caráter muito pedagógico, né? Porque a gente começa a observar, a trabalhar ali, a Eu já escutar peguei as espírito há falas, 500 anos, entendeu? e a gente aprende com essas falas, né? Quantos anos que se carrega, né? Você está falando aí que já conversou, já trabalhou com doutrinação, o espírito carregando 500 anos de uma situação, né? Isso é dureza, gente. É um martírio muito grande para a gente, né? O que que a gente quer? Se a gente está tendo oportunidade de tantos estudos, de vivenciar tanta coisa, né? Está na hora da gente se abrir mais para isso, né? Para conseguir essa conquista, porque é uma conquista, né? No livro, na Educação dos Sentimentos, o autor diz que é um dever a gente perdoar. E aí ele traz a fala desse sociólogo, desse psicólogo espanhol, que ele diz assim, Miri Lopes, ele pondera que o dever tem como pilares básicos os princípios da ordem e da justiça. Quer dizer, o autor do nosso livro aí, do Educação de Sentimentos, ele diz que perdoar é um dever nosso. E aí ele traz a fala desse sociólogo quando ele diz que o dever tem como pilar básico os princípios da ordem e da justiça. Não perdoando, olha só, não estaremos cumprindo com a ordem social de Deus, porque sem o perdão na terra, haveria o caos social. A gente estava voltando ao quê? Aos primórdios, né? Vai virar tudo um caos. Você imagina, troca aí, Jorge, por favor. Aí você imagina, olha a continuação da fala. A desordem tomaria conta e a vingança, a raiva e os rancores fariam um ninho na sociedade terrena, destruindo o equilíbrio do sistema. Será que a gente, com os nossos pensamentos, com os nossos rancores, com as nossas mágoas, também não está contribuindo, jogando nessa psicosfera toda essa angústia, todo esse ódio e contribuindo para tudo isso que a gente está vendo? Olha aí o caos que se instaura, de que ele está falando. O caos que se instaura na sociedade. Ou seja, qual é o nível da nossa participação, da nossa contribuição nisso, nesse caos que está à nossa volta, né? Será que se eu não mantivesse tanto rancor dentro de mim, tanto ressentimento, será que eu não estaria emitindo vibrações melhores? Será que eu não estaria contribuindo para uma nova ordem no planeta? Mas eu sou umazinha só, eu sou umazinha só. Mas é aos pouquinhos que você vai minando, né? Se eu trato o outro bem, ele acaba retornando isso para mim. E quem sabe se ele se sentindo assim, bem tratado, bem envolvido, qual é a palavra? Bem acolhido, né? Ele também não consegue, acolhido da minha, ele também não consegue acolher o outro, envolver o outro. Isso é uma corrente, né, que vai se alastrando, e assim eu consigo melhorar essa psicosfera que está à minha volta, né? Então, destruindo o equilíbrio do sistema. Será que a gente está contribuindo para esse desequilíbrio? Seguindo. Ô, Edna, pensando Oi, amor. também como espíritos Filha. imortais e pensando na justiça divina, sabe-se lá o que nós fizemos a esse espírito em outra encarnação? Ainda bem que a gente esqueceu, né? Pois é. Ainda bem que a gente O não acaso, lembra. a gente tem duas frases: o acaso não existe e Deus é sempre justo. Então, sabe lá o Sim, que eu fiz com esse espírito em outra encarnação? sim. O que será que a gente fez, né?
Mas uma coisa é certa, se a gente já está aqui conseguindo falar sobre o assunto, né, vamos ter um olhar positivo também, né? Porque não adianta a gente ficar na mente leve. A gente vai chegar nisso aí daqui a pouco, né? Vamos ter um olhar positivo, porque se a gente já consegue abrir um livro e ler sobre, se a gente já consegue se expor, porque a gente aqui está falando, a gente está falando da gente mesmo, né? Se a gente consegue reconhecer essas falhas, já é um caminhozinho, já, um degrauzinho que a gente conseguiu subir, né? E olha aí esse slide, o que que fala? Lembrando aí de Moisés, dos mandamentos de antes, quantos mil anos, né? Moisés trouxe os mandamentos no sentido de conter a desordem em que nós ainda vivíamos naquele momento, né? E aí vem Jesus com o seu discurso meigo e conciliador, tentando ensinar para a gente a agir de outra forma. Mas parece que até agora a gente tem aprendido pouco, né? Vamos seguir. Isso aí tá engraçado, esse slide. Vai. Pode ir clicando. Pensa aí, gente. Como você se sente quando é ofendido por alguém? Vai, Jorge. O que que faz você se sentir ofendido? Você fica calminho? Você fica furioso? Solta fogo por aí para todo lado? Você se contém? Como é isso? Vai. A boca seca, pode clicar tudo, Jorge. O coração dispara. Olha só o que que você faz com o corpo, né? O que que a gente vai fazendo com o nosso corpo? Coração, pressão, dá uma tremedeira na gente, porque não podia ser dessa forma, porque fulano agiu errado, e aí a pressão infartou, teve lá algum piripaco. Ou você nunca se ofende? Você perdoa fácil? Vai anotando aí na folhinha, a folhinha vai acabar cheia hoje. Olha, eu também fiz as minhas anotações, tá? Estão anotadinhas ali desde o início. Podemos seguir? Senão não vamos acabar nunca, não. Pode trocar, Jorge. E Kardec diz para a gente assim: olha essa fala, como é que toca, gente, lá no capítulo 9, não é Kardec, é o comentário de um espírito amigo. A vida, quando ele fala da paciência, a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. E às vezes uma fala tão pequena, um comentário, às vezes sem nenhum propósito, acaba gerando. Às vezes a gente fala uma coisa que para nós não tem importância nenhuma, ou a gente não tem o objetivo, né, de magoar o outro, e uma contrariedade aparece. Num dia que a gente não está muito bem, a gente fala sem querer, o outro que também não está muito bem já entende de outra forma e a confusão está instaurada e a gente começa os embates, né? E assim vai gerando os nossos ressentimentos, as nossas mágoas. Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado com os comentários que a gente faz, com as nossas falas, porque a gente nunca sabe o momento que o outro está vivendo, né? Às vezes a gente está de boa, fala algumas coisas assim, às vezes até desnecessárias, mas a gente nunca se coloca no lugar do outro para tentar pensar, né? Por que que ele se magoou com isso que eu falei? Por que que ele levou dessa forma? Pode trocar, Jorge. E tem um outro livro também muito gostosinho, que é o Parábolas Terapêuticas, que é esse aqui, ó, do Alírio de Cerqueira Filho. Ele trata as parábolas e com uma análise do nível coletivo, do inconsciente coletivo. Depois e às vezes ele faz comparações do individual. Ele fala de adversários que são os nossos inimigos internos, porque lá atrás a gente falou do adversário como uma pessoa. Então isso é inimigo externo, né? Que você está ali vendo, é a pessoa que fez mal para você. Mas ele comenta sobre os inimigos internos. Né? Quem são esses inimigos internos? Os nossos sentimentos, as mágoas, os ressentimentos, nosso orgulho ferido, que faz a gente, pode ir, Jorge, que faz a gente ir carregando esse monstro nas costas, esse peso horroroso que a gente carrega o tempo inteiro. Então, se a gente não fizer por onde se livrar desses inimigos internos, como é que a gente vai se livrar dos inimigos externos? Olha o que o outro slide que vem aí adiante vai falar para a gente. Olha só. Só vamos, no mesmo livro,
do Aline Cerqueira. Só vamos verdadeiramente perdoar alguém que nos feriu se nos conciliarmos primeiro com o orgulho ferido, gerador da mágoa e do ressentimento. Se não houver essa conciliação interna, a conciliação com o adversário externo é de faz de conta. Ou seja, é preciso que eu esteja bem resolvida comigo mesma para que eu possa fazer aquele primeiro movimento lá de que o Alberto Almeida falou, né? Para eu poder chegar no outro, para eu poder entender que eu preciso me movimentar, sair, né? Botar isso para fora, eu tenho que chegar até o outro. Mas isso só vai acontecer se eu estiver bem comigo. Essa é a fala do Cerqueira. Pode clicar, Georgia. E aí a gente pensa, né? Lembra da historinha do Chico? Quando a mulher mata o cachorro dele, ele fica magoado. Todo mundo lembra dessa história? Que ele fica tão magoado que essa mágoa estava Sim, dificultando o trabalho de sim. Emmanuel junto a ele, não é? E Emmanuel fala para ele, né? Ah, essa aí tá dando certo, você precisa resolver isso com você mesmo. E aí o Chico tem que dar um presente, né? Que foi muito Compra caro, ele uma dá um máquina de presente, costura que gasta o a mulher salário dele todo, né? E o que é de bom que acontece? Na hora que a mulher recebe o presente, aquele feixe de luz de agradecimento, de felicidade cai sobre o Chico, né? E aquilo desfaz a mágoa dele. E olha só as coisas que vão acontecendo, né? Os exemplos que vão caindo para nós. Troca aí, George, tem mais coisa aí nesse aí. Pode explicar os dois. Gandhi perdoa todo mundo? O que ele dizia? Não preciso perdoar porque ninguém nunca me ofende, né? E aí a gente para e pensa, ninguém nos fere sem o nosso consentimento. Ou seja, se a gente se magoa, é porque a gente se expôs a isso, a gente deixou chegar a situação chegar e me invadir. Somos o resultado do que fizeram conosco? Não. Nós somos o resultado da interpretação que eu dei aquele fato. Então, o que eu sinto, a mágoa que eu carrego, o remorso, né? É resultado de quê? De como eu entendi aquela situação. Porque pode ser que a pessoa não tenha tido aquele objetivo. Muitas das vezes a pessoa não tem, né? E eu, na minha situação daquele momento, eu recebo como uma punhalada. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas observâncias. Seguindo. Olha aí o meu coraçãozinho partido, né? E aí, eu só apunhalada e começo, né, a disparar as ofensas para todo lado. Pode clicar, Jorge. Para todo lado. Começa a gerar discussões. É com o vizinho, é lá na casa espírita, que eu não concordo com os trabalhos que estão fazendo, é no meu serviço, que eu não quero aceitar mais as ordens do chefe, é dentro de casa, que eu estou implicando com a toalha que apareceu pendurada ali, a toalha aparece ali a vida inteira, mas aqui naquele momento, como eu já estou espetada com outras coisas, eu vou só replicando, né? Essa coisa vai sendo jogada para fora, e assim eu vou replicando no meio de todo mundo. No outro slide, o que é? Joana de Ângeles que está falando? Sim, triunfo pessoal. Mas ele aqui, ó. Ela fala desses inimigos internos, né? E ela diz assim: é um empreendimento valioso detectar-se inimigos e desafios externos, convidando a lutas extenuantes e internas. No entanto, essa visão algo deformada da realidade resulta somente da transferência dos conflitos interiores que o ser recusa enfrentar, assim tornando a sua uma tarefa mais ingrata, se não impossível de ser levada adiante, com o êxito que seria de quê? De desejar. 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 De desejar. Ou seja, o que ela está falando? É legal você reconhecer o que está à sua volta ali do lado de fora e ir ao encontro
do problema e tentar resolvê-lo. Mas é melhor, é imprescindível, vamos dizer assim, que você resolva os problemas interiores, porque esses problemas, esses adversários internos, esses inimigos internos, como a gente já viu falando lá atrás, eles são os responsáveis por não nos deixar ir até o outro. Então, é preciso que a gente observe ou conhece-te a ti mesmo. Quais são os meus limites? Quais são os meus defeitos? O que que eu preciso? Onde que eu preciso melhorar mais? Qual é o ponto que está aqui detonando? Onde que eu estou me deixando magoar? Por que que eu estou me deixando ferir assim? O que que está errado comigo? Né? Por que que eu estou tão insatisfeito? Vai, Jorge. E aí, uma, uma discussão que acontecia só no campo religioso, né? Que é a discussão sobre o perdão, passa a vigorar também no campo terapêutico, porque as discussões vão crescendo. Pode clicar, Jorge. Vão crescendo, né? Esses enfoques sobre o sentimento, falando sobre o perdão, cada vez mais e mais a ciência vem falando sobre isso. A gente está vendo terapeutas, psicólogos, psiquiatras dando um enfoque, né? Uma atenção maior aos sentimentos humanos. Né? Pode trocar, Jorge. E olha só os sentimentos de medo, angústia, ódio, mágoa, rancor. O que que Joana de Ângeles fala para gente? Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Que sentimentos são esses? A gente não tem angústia nenhuma, a gente não carrega rancor nem mágoa. Então, uma hora, o corpo vai gritar. A gente tanto acumula, que a gente vai causar um desequilíbrio. Pode trocar, Jorge. Desequilibrando nossos chakras e, consequentemente, refletindo no nosso corpo físico. E aí, né, vai da sensibilidade de cada um. É o rim, é a garganta, é o estômago, são as alergias, né? E por aí vai. O corpo, o nosso interior está tão massacrado que a gente vai, uma hora o corpo começa a mostrar, né? E aí vem inúmeras as consequências, as doenças que a gente vai arrastando, né? O perdão antigamente estava ligado muito, pode trocar, Jorge, apenas à religião. E hoje, profissionais da área de saúde, cada vez mais, pode ir clicando, ó, estão falando sobre isso, estão tratando. Por quê? Porque os nossos problemas estão aparecendo na nossa saúde mental, tudo isso que a gente vai guardando, acumulando, que a gente não resolve, vai afetando a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a saúde física e a saúde espiritual. A gente tem cuidado disso. A gente tem ido só ali na academia, malhar para não ficar sem força e cair da cadeira? Ou a gente está tendo cuidado de olhar as outras nuances de que o corpo precisa? Porque nós não somos só corpo, né? A gente precisa cuidar de outro lado também. Qual é o conceito que a gente tem de saúde? Clica aí, Jorge. E saúde, segundo a OMS, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, ou seja, é um complexo, né? Então, eu preciso cuidar do meu interior para que isso não se reflita, esse mal-estar que eu sinto, né? Essa coisa que eu não consigo desenrolar, para que isso não exploda no meu corpo físico, porque eu já venho arrastando tantas dificuldades, tem coisa que a gente já traz, tudo bem, de outras vivências, mas eu estou contribuindo nesse momento, né, para intensificar isso, para criar isso e não conseguir resolver e carregar isso para outra encarnação. Né? Tem isso também. Edna, Oi? são 8h25, mas eu vou te dar um tempinho. Mas só lembrando que Emmanuel fala que saúde é a plena harmonia da alma.
A alma. É a alma em harmonia plena. E aí, né? É um puxão de orelha e tanto na gente. Como se dissesse assim, o que que você está fazendo para cuidar, né? Para essa harmonia acontecer. O que que eu estou deixando de lado, né? E aí, isso E é que a Miriam falou, né? Realmente, se a gente parar para pensar que quem governa o corpo é o é, espírito, então, se a alma está em harmonia, o o corpo É, resto também sim. está, né? Ele fala, é a ele plena, aliás, ele fala, é a plena, é a mais perfeita harmonia da alma. Na verdade, é isso que ele fala. Pois é. Teoricamente, a gente não precisaria de cuidar mais nada se a gente só cuidasse do espírito, se Pois é. tivesse bem, né? É. Mas a gente ainda não consegue fazer o que ainda é um trabalho dobrado para a gente, para a espiritualidade, então, não se fala, né? Para poder dar conta disso. E a cura vem pelo perdão, quer dizer, o perdão é uma das ferramentas de que a gente dispõe para ajudar essa melhora nossa. Então, o que que a gente está esperando, né? Se a gente para aprender isso? Aí vem uns casos, troca aí, Jorge, que está lá no livro, pode trocar, que tá nesse mesmo livro que eu estou falando, da educação. Olha que ele fala volta um, pulou um aí. Aqui, o que que ele diz para gente sobre o ódio, os sentimentos de ódio, raiva, medo, insegurança desencadeiam enfermidades como o câncer e a queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo. O ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. As artrites, muitas vezes, têm um passado de mágoa arquivada, um pretérito de tristeza acumulada ele acumula energias densificadas que irão se exteriorizar no futuro sob a forma das conhecidas artrites reumatoides. Ou seja, é claro que não é uma regra, né, geral, mas ele está dando exemplos de como isso pode se refletir no nosso corpo físico. E eu trouxe também no slide seguinte uma fala do Cajazeiras, do Francisco Cajazeiras. Esse livro também é fácil, de leitura fácil, tá? Não é difícil da gente entender, não. Né? Ele diz: no caso de os espíritos desperdiçarem, olha só, hein, sistematicamente as chances de aproximação e oportunidades oferecidas pela providência divina, eu fui cortando, porque os parágrafos são muito longos. O que que acontece? A lei divina se encarrega de ajuntar de maneira drástica aqueles espíritos insubmissos ao perdão, no compartilhar de um corpo, como acontece com o grande percentual dos gêmeos chifópagos. E ele vai narrar um caso de um ódio, um rancor muito grande que se carrega. Ele conta o caso que está no livro do Chico, Contos e Apólogos, narrado por Humberto de Campos, de uma mãe que provoca um aborto, mesmo o feto, né, o filho estando com ela assim, desprendimento, conversando com ela, pedindo, implorando que ela não fizesse aquilo, ela segue adiante com o pensamento dela, comete o aborto e ele sai arrasado dessa situação, arrastando um ódio muito grande. Esse espírito carrega com ele um ódio muito grande. E a mãe adoece com muito sentimento de culpa, e aquilo vai arrastando até que ela desencarna. E quando ela desencarna, aí ele narra aí o pedacinho. Olha como eles se projetam no espaço, desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, imantados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. Ou seja, seguiram juntos para poder resolver o caso, né? Então a gente vai vendo como as situações, a gente vê casos difíceis à nossa volta e fala, meu Deus, como isso pode acontecer? Então tá aí mais uma coisa para a gente pensar. Quanto tempo a gente vai carregar os nossos remorsos, as nossas culpas, né? Acho que dá para fazer mais um pouco, Jorge. Estou fechando já.
No Deixa eu ver caso o que da está artrite faltando aqui. reumatoide, se você pensar que acontece até em criança, Já entendeu? vem trazendo, né? Já vem Né? trazendo da encarnação anterior, da vida anterior, do seu passado espiritual, né? A gente tem que lembrar que tem inúmeros detalhes que contam, né, para o desenvolvimento dessas doenças nos nossos corpos. E ele está trazendo um exemplo para chamar a atenção da gente. E aí a gente não deixa de pensar, né? Faz a gente pensar o que a gente pode tentar evitar. E aí fala também do auto-perdão, né? Como é que a gente tem se tratado? Pode clicar, Jorge. Eu me vejo com bondade, eu me trato com bondade, eu sou muito crítico com as minhas ações, eu aceito os meus deslizes, porque quando a gente vê o outro errando, a gente tenta acalentar, né? Ah, não fica assim, não. Isso você errou agora, você pode consertar, você tem oportunidade, você pode resolver, você pode fazer de novo. Mas eu tenho esse olhar comigo mesmo? Ou será que eu sou rude demais, eu sou crítica demais comigo mesmo, eu não aceito esses erros e fico me martirizando? A gente tem que lembrar que a gente está numa jornada de aperfeiçoamento. E o que mais? Perdoar a mim mesmo é importante para essa jornada. Então, não adianta eu dar uma de boazinha com o outro e comigo mesmo, pode trocar, Jorge, e comigo mesma eu estar lá me chicoteando, me martirizando, porque é minha culpa, porque eu não mereço isso, porque eu já fiz, eu não mereço estar assim do jeito que eu estou, com essas coisas acontecendo boas para mim, porque eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz. O olhar tem que ser para frente. Eu tenho que me desculpar, sim. Eu tenho que me perdoar, sim. Fiz errado, fiz errado. Aprenda a lição, Edna. Aprenda a lição, porque não é por aí. E pedir a Deus, né, que ajude, que oriente, que os bons espíritos me ajudem a caminhar, porque os nossos mentores estão ao nosso lado. A gente é que não consegue perceber ainda tão fechado que a gente está para a espiritualidade ainda. O Edna, foi a reflexão, né, que a Kamasmi fez no começo, né? No começo. Quando eu escutei aquela, eu falei, é essa voz que a gente precisa hoje para poder, né, completar isso. E ela tem uma fala tão linda, né, que ela fala, Senhor, eu estou aqui me derramando. Como eu É. estou me derramando, né? A gente tem que ter esse olhar, reconhecer e pedir socorro, né? Porque se a gente não pedir, como que ele vai ouvir? Ah, mas ele ouve, Edna. Ele ouve, mas eu tenho que reconhecer, Se né? aceitar, né? É a Se você não se humildade, né? aceita, ela tá lá para você se aceitar, porque se aceitando a gente pode se mudar, né? Mudar um pouco, né? E não adianta que a gente carregar E a essa mágoa, Carmazine está em luto, né? Que ela perdeu um filho há 2 anos num acidente de carro, tinha Ai, faz acabado de tempo passar para a já. Ela faculdade. já perdeu já mais faz que um um. tempo. Já tem tempo, já Mais de mais um? que um que ela perdeu. Nossa, Uhum, Depois ela perdeu o segundo, né? Foram dois, uhum. né? é uma história difícil, né? E como é que ela consegue, né, ir passando essa paz? Ou seja, Porque ela fala, eu entrego. Ela fala é, para Deus que ela entrega. eu já vi uma fala dela assim, É, eu é te super entrego, linda, Senhor. eu entrego, É ela muito bonito. entrega, é. Aprender isso, né? É Uhum. que a gente ainda está longe. E eu vou fechar com um slide que diz por que escolher perdoar sempre? Que está no nosso livro de estudo, né? A opção pelo perdão limpa a mente de um dos mais nefastos inimigos de sua tranquilidade. E ela passa, então, a ter alívio, a ter leveza mental e a produzir uma saudável transformação na vida do indivíduo. Lembre-se de que do outro lado da dor está a paz, está a alegria, o que torna o perdão uma opção real para a felicidade humana. Busque no seu coração a bondade, a compaixão e a ternura, para ter coragem de ver além do medo e da raiva. Vendo mais além, teremos condições para compreender que cada um está no seu degrau evolutivo e cometerá, como nós,
também atos impensados, cada um no seu momento, acertando, errando. Tem sempre alguém para ajudar, tem sempre um estudo que traz umas reflexões para a gente. Então, é a gente, que nem falou lá no início, né? A gente está aberto e reconhecer, se aceitar, porque aí o caminho vai ficando mais fácil. Dá tempo da musiquinha? Que a gente fecha com a musiquinha. Ah, como nós erramos muito, a gente aguenta, a gente coloca, tá? Então, olha só, essa música, ela vai trabalhar dois movimentos. É o perdão, é o eu me perdoando e eu pedindo perdão ao outro. Vamos prestar atenção nela. Depois eu prometo que eu boto essa também lá A no gente nosso grupo, tá? A gente conhece essa já. Me deixa ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta. É todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Eu sinto muito, vai me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão.
essa é a canção do perdão. É isso, gente. Tem um último slide aí. Ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Eu vi o Elahá colocando essa fala numa palestra dele e achei que ele caía assim, de boa na faca, para a gente fechar o nosso raciocínio. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de mal-estar para a Foi gente pensar, porque para mim veio bastante. Um beijo para vocês. Obrigada, Edna, foi realmente muito bom. Enfim, é legal colocar, a gente sempre tem colocado os slides, especialmente aqueles também que têm os questionamentos para as pessoas, né, fazerem suas reflexões, a gente coloca tudo ali, né? Então vamos encerrar, gente, que nós passamos da hora um pouquinho, mas também confusão, peço desculpa, meus slides desformataram, foram desformatando, não sei o que aconteceu. Enfim, então tem alguém que gostaria de fazer a prece para a gente encerrar esse momento de estudo da noite? Ana Paula levantou a mão. Poxa, Ana Paula, faz a prece para a gente. Eu vi, vocês viram também. Na semana passada, realmente eu levantei a mão. Aí hoje eu fiquei olhando pro meu Continua pé. a mão levantada, tá Aí vendo? É você viu a assim. minha mão. Ah, meditando, Senhor, nesse estudo tão profundo da noite que a nossa irmã Edna nos trouxe, que possamos, ao deitar, ou agora, ao encerrar este estudo, que possamos repensar nossa prática, o que temos feito de nossa encarnação, o que temos feito das oportunidades divinas de nos melhorarmos moralmente, que o Senhor nos conceda sabedoria para que possamos, a partir do estudo de hoje, questionar a nós mesmos o que temos feito de nossa encarnação, como temos aproveitado. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ana Paula. E, gente, a Edna abriu a segunda parte desse livro que vai falar dos sentimentos, que até agora a gente fez uma coisa bem geral, agora a gente vai se aprofundar nos sentimentos. Então, ela falou do perdão, semana que vem a gente vai falar de caridade, depois vem bondade, humildade, amor. Então, nós vamos falar dos sentimentos separados, tá? E se preparem, porque a gente tem muito que aprender. E eu acho super legal, porque a gente vai fazendo reflexão e a gente vai trazendo isso para a nossa vida e vai se melhorando. Eu vou A só. Miriam, pior que o perdão